direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Assume o trono da sua glória. Porém, Jesus nunca deixou de ser rei. Ele sempre foi o Senhor do universo. Despojou-se da sua glória quando esteve entre nós, como um rei que tira a coroa e tira as vestes reais e se mistura com a plebe, com os pobres e com os humildes, se faz um conosco, mas não deixa de ser rei. Nosso Senhor sempre foi o rei. Na sua humildade, na sua pobreza, se manifestou no seu nascimento, escondido lá na gruta de Belém. Não foi reconhecido por ninguém, exceto os pastores, a quem os anjos anunciaram o seu nascimento, e os 3 reis magos que seguiram a estrela que os conduziu até Belém. Mas aquela cena é uma cena profundamente humilde e despojada, pobre. Porém, Jesus anunciou na sua pregação que após ele subir ao Pai, ele voltaria, e é essa a fé da igreja que nós aguardamos, a segunda vinda de Cristo. Nós vamos ouvir falar mais disso no Advento, que já está próximo, né? Então, na segunda vinda de Jesus, será o contraste da primeira. Se na primeira ele veio humilde, pobre, na gruta de Belém, na sua segunda vinda ele verá com poder e majestade. Ele se apresentará como o Rei do universo, como o Senhor absoluto, para julgar as nações, julgar os vivos e os mortos, no juízo universal. Ali nós o veremos na sua glória. Grande e terrível dia, como nós cantamos na missa dos defuntos. Porém, é muito interessante, me chama muita atenção, que na missa de hoje, nosso olhar não se volta nem para a gruta de Belém, onde aparecem os reis magos, e nem para aquelas palavras de Jesus quando ele fala da sua segunda vinda, da sua glória, da sua majestade. Aqui é o diálogo de Jesus com Pilatos. Ou seja, nós nos voltamos para a paixão, para a Sexta-feira Santa, quando Pilatos pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? Por que Pilatos pergunta isso? Porque os sacerdotes, os sumos sacerdotes que entregaram Jesus a Pilatos, que estavam pedindo a condenação de Jesus, a acusação principal era que Jesus seria um revolucionário. Jesus seria uma espécie de Che Guevara, né? Uma espécie de revolucionário. Queria fazer uma revolução, tomar o trono, e ele se declarava rei. Por isso, ele deveria ser condenado, já que ele era um subversivo, né? Um agitador. Claro que isso era mentira. Então, Jesus diz: sim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Essa palavra de Jesus é muito importante para nós entendermos a natureza do reino de Cristo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente os meus servidores haviam de lutar para eu não ser entregue aos judeus. Então, nosso Senhor, como Rei do universo, como Deus feito homem, teria toda a autoridade. Os anjos o protegeriam da prisão, dos flagelos, da cruz. Seria impossível que um homem tocasse em Jesus. É impossível, ele é Deus. Reforça mais ainda esse grande amor que Deus tem por nós, ao permitir
ele, Jesus, ao se deixar prender, o Pai, ao permitir Jesus ser maltratado, enfim, essa entrega voluntária de Jesus por nosso amor, porque Ele nos ama. O rei se despoja, se faz fraco, embora não seja fraco, mas Ele se faz fraco como nós, para morrer a nossa morte e assim pagar o nosso pecado. Pilatos então insistiu: logo tu és rei? Jesus respondeu: dizes bem, eu sou rei. Um rei eterno, um rei universal, como nós cremos e nós professamos, de um reino eterno, ou seja, o reino dos céus. E é para este reino que nós caminhamos, e é a este rei que nós servimos. E a igreja é, no mundo, sinal do reino dos céus. A igreja é, no mundo, sinal desse reino eterno, é o caminho da salvação. Aqui, nosso Senhor nos dá as graças necessárias, a força, o alimento da Eucaristia, a sua misericórdia na confissão, e todas as graças necessárias para nós começarmos aqui na terra, mas em rumo ao céu. E aqui é importante nós frisarmos isso, porque existe uma tentação, vamos dizer assim, de uma mentalidade bastante errada, que pode confundir a igreja como uma ONG. O que é uma ONG, né? É uma organização não governamental, ou seja, um grupo de pessoas que deseja fazer o bem à sociedade, fazendo obras para ajudar os outros, né? Então, existem várias ONGs, né? A maioria delas são todas ladronas, mas tem algumas que são boas, né? Algumas que servem, por exemplo, os doentes, né? Que servem, por exemplo, para a preservação do meio ambiente, né? A maioria delas cheias de ideologias. Mas existem boas iniciativas. Me lembrava, por exemplo, uma vez eu conheci uma senhora que era médica, Médicas Sem Fronteiras. Ela é uma senhora que deixou tudo, a sua casa, a sua terra, sua família, e foi dar gratuitamente os seus dons como médica na África, no meio dos pobres. Bom, essa senhora ela era muito católica. Claro que fazia isso também por amor a Deus. Mas a ONG, essa ONG, não faz por amor a Deus, faz por amor à humanidade, né? Então, construir o reino da terra não é a missão da igreja. A missão da igreja não é salvar as tartarugas nem as árvores da Amazônia. A missão da igreja é salvar o quê? As almas. Nós não podemos perder o nosso foco. A missão da igreja é salvar almas, levar as almas para o céu. Claro, não desprezando as realidades deste mundo, obviamente. Isso aí é presente nos documentos da igreja. Porque queremos o céu, porque amamos os seres humanos, nós também devemos cuidar das realidades deste mundo. Mas esse não é o nosso foco, nem é o nosso objetivo. E nós somos tentados, seja a nível pessoal ou a nível comunitário, a nos preocuparmos ou focarmos demais neste mundo. A querermos cuidar deste mundo, preservar este mundo, tratar este mundo e esquecermos da nossa alma. Essa é uma tentação, é um engano muito perigoso do demônio. Em chamar a nossa atenção para coisas boas, não são coisas ruins. Ninguém vai dizer que vamos tocar fogo em tudo, né? Vamos deixar matar tudo que tem de animal por aí. Não é isso, né? Chamar a atenção para coisas boas, mas que são somente deste mundo, para esquecermos as coisas eternas, perdermos o nosso foco, perdermos
a razão da nossa existência como cristão e como igreja. Repito, isso de forma comunitária, institucional, mas também, e aqui cabe a cada um de nós fazer um exame de consciência, se nós estamos com o nosso olhar e o nosso coração voltado para o reino dos céus. Se as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas decisões estão levando em conta o reino dos céus. Se nós estamos nos preocupando com o reino dos céus, é que nós devemos sim nos preocupar, devemos sim cuidar, devemos sim fazer sempre esse questionamento na nossa vida. Essa decisão que eu vou tomar, essa atitude, vai me ajudar a ser mais santo? Vai me ajudar a caminhar para Deus? Estou servindo a Cristo Rei? Cristo é o Senhor da minha vida, é Ele que rege toda a minha vida. Como nós somos cabeça dura, nós queremos fazer aquilo que nos vem na cabeça, aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente quer e ponto final. Alguns, né, claro, não são todos, né, algumas pessoas, inclusive, têm a ousadia de questionar a igreja. E dizer assim, bom, a igreja diz isso, mas eu penso de outra forma. Bom, se você pensa de outra forma, seu lugar não é aqui, né? Seu lugar é em outro lugar. Né? Porque para ser católico, eu tenho que pensar com o Evangelho, pensar com a igreja. Isso em diversas áreas, principalmente naquelas mais polêmicas, né, mais difíceis, quando a gente escuta, por exemplo, só dando um exemplo, falar sobre o aborto. Quantas pessoas que se dizem católicas levantam opiniões contrárias à opinião, que não é uma opinião, à verdade que a igreja prega. A vida é inviolável em qualquer estágio e não há nenhuma possibilidade de aceitar o assassinato de uma criança no ventre de sua mãe. Nenhuma possibilidade. Mas quantas pessoas que se dizem, até participam da missa, né? Tem opiniões diferentes. Sinto muito. Se você tem uma opinião diferente, você não serve a Cristo Rei. Você serve ao príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. A verdade precisa ser dita. Esse mundo de pecado, ele tem um príncipe. Quem diz isso é Jesus. O príncipe deste mundo é o demônio. Mas eu não vivo para este mundo, eu vivo para o reino dos céus. Então eu sirvo ao meu Rei Jesus, ao meu Senhor Jesus. É Ele quem rege a minha vida. Todas as minhas decisões, todas as minhas opiniões, todas as minhas vontades estão submissas à vontade do Rei Jesus. Ele é o Senhor. E com meu testemunho de vida, cada um de nós é chamado a ser luz neste mundo cheio de trevas, cheio de erros, cheio de enganos. A não seguirmos a corrente deste mundo, por mais forte que ela seja, mas irmos contra a correnteza deste mundo, contra as forças que regem este mundo e nos colocarmos ancorados em Cristo Jesus, âncora firme da nossa salvação, ancorados em Cristo Jesus, permanecermos firmes na fé. Podem vir tempestades e ventos, como diz Jesus lá no Evangelho, no Sermão da Montanha, mas a minha carne, a minha casa permanecerá firme, inabalável, porque está fundamentada na rocha que é Cristo. Ele é o meu Senhor. Assim, nós servimos, honramos e adoramos a este Rei, deixando que Ele seja o Senhor da nossa vida e na esperança do céu, caminhando e trabalhando neste mundo com o olhar voltado para o céu. Que o Senhor nos ajude com a sua graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.